Olá, turma! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui hoje juntos para mais uma aula e nossa aula de hoje será o componente de História. Quero te lembrar que sou a professora Marilane Moraes e te convidar para embarcar nessa aventura do aprendizado comigo. Estão prontos? Então vamos lá! Em aulas anteriores, nós já estudamos um pouquinho sobre o campo e sobre a cidade. Vimos algumas características, não é mesmo? E hoje nós vamos aprofundar ainda mais os nossos conhecimentos que tem aí como pauta o campo e a cidade. Vamos então ver o que temos para aprender na aula de hoje? Acompanha na tua telinha comigo. Bom, o espaço geográfico é constituído pelo espaço rural e pelo espaço urbano, ou seja, por um lado, áreas densamente habitadas das cidades e do outro, pelas áreas de atividades agropecuárias e também de produção extrativista ou de reservas naturais. Então, turminha, quando nós estamos falando sobre espaço geográfico, nós precisamos entender algo muito importante. De uma forma geral, o espaço geográfico entende-se por um espaço onde há interação. Isso, e ele está em constante modificação. A ação humana é muito presente em um espaço geográfico, certo? E nós conseguimos identificar aqui que no espaço geográfico tem a presença do espaço rural e do espaço urbano. E a partir do que nós acabamos de ler juntos, verificamos que esses espaços possuem características diferentes, não é mesmo? Então, nós vimos que quando se fala em espaço urbano, se fala em aglomeração em numa área densamente habitada, formando assim as cidades. Já nos espaços rurais, nós temos ali presença, de uma grande área verde, há também uma forte presença de atividades extrativistas e agropecuárias. Tudo bem até aqui? Certinho! Então vamos prosseguir os nossos estudos de hoje. Quero que vocês observem aí essa imagem. Observem com bastante atenção. Percebam, que ela está totalmente completa. Nós conseguimos perceber na parte superior desta imagem, ou seja, na parte de cima, um espaço. E que tipo de espaço será esse? E se nós observarmos a parte inferior desta imagem, ou seja, essa parte de baixo da imagem, nós identificamos um espaço também. Será que esses espaços, turminha, eles são iguais? O que vocês observam nessa imagem? O que vocês observaram? Bom, você pode já ter respondido que você observou ali um espaço geográfico e que nesse espaço há a presença do espaço rural e do espaço urbano. E parabéns se você respondeu isso porque você está corretíssimo. Mas onde nós conseguimos visualizar na imagem, eu vou voltar para a imagem. Onde nós conseguimos visualizar ali o espaço urbano? Ele está na parte inferior, ou seja, na parte de baixo da imagem, ou ele se encontra na parte superior, na parte ali acima da imagem? Onde que nós conseguimos identificar? Muito bem, o espaço urbano ele é visível ali na parte superior desta imagem proposta na nossa aula. E esse espaço na parte inferior, nós chamamos de quê então? Ele é comumente chamado de espaço rural. E como que é essa imagem? A presença muito de quê aqui no espaço rural? Há uma grande área verde, vocês conseguem perceber? E as residências, elas existem? Olhem para a parte inferior, tá bom? Para a parte de baixo da imagem. Vamos analisar juntos primeiro? Olha só, vamos analisar juntos primeiro o espaço rural, tá bom? Então, vocês vão olhar para a parte de baixo da imagem, tudo bem? Porque é lá que nós identificamos esse espaço, certinho? Então, vamos voltar lá à imagem. Olhando para a parte inferior, para a parte de baixo, existem moradias, existem residências? Sim, nós conseguimos perceber sim a presença de residências. Mas essas residências, elas são muito próximas umas das outras e elas estão em uma aglomeração? Sim ou não?
Não, nós conseguimos perceber que há um certo afastamento entre elas, que não está algo aglomerado. E deixa eu te perguntar, nós conseguimos visualizar a mesma coisa olhando lá para o espaço urbano? Não, não é mesmo? Lá nós já conseguimos perceber as ruas asfaltadas, conseguimos perceber uma grande presença de casas, de prédios, não é mesmo? E voltando aqui para a imagem, a presença de ruas, nós conseguimos sim verificar, mas será que essas ruas são asfaltadas? Não, elas são ruas de barro, não é mesmo? Tem pouco tráfego de transportes, tem pouca circulação de pessoas também aqui na zona, no espaço rural, certo? Então vamos lá, turminha. Olha só, vamos prosseguir aqui. Vocês conseguiram fazer uma diferenciação dos espaços junto comigo a partir dessa imagem, mas ainda tem muita coisa na aula de hoje, tá certo? Vamos lá então. Olhem só, nós temos aqui um amigo e esse bonequinho ele está cheio de pontos de interrogação acima da sua cabeça. O que isso nos representa? Isso demonstra que ele está cheio de dúvidas e talvez alguma das dúvidas desse bonequinho possa ser a sua. Então vamos verificar o que ele tem para nos perguntar, quais os questionamentos que ele trouxe para a nossa aula de hoje e é claro que nós vamos responder juntos, tudo bem? Então vamos lá. A primeira pergunta é: como é a vida no campo? Então, as pessoas que vivem no campo, quais são as suas atividades diárias? O que elas fazem de lazer? O que elas fazem, né, para se divertir, para se entreter? Quais são as suas obrigações? O que comumente se repete na vida no campo? Certo? Você já parou para se perguntar? Vamos lá. Temos uma outra pergunta. Como é a vida na cidade? Vejamos, talvez muitos de vocês morem na zona urbana, morem na cidade, mas nunca pararam para refletir, para pensar como de fato ocorre a vida aqui, né? Quais são as atividades que vocês fazem, que nós fazemos com maior frequência, o que é que nós utilizamos como forma de lazer, não é mesmo? Mas olha só, para nós tirarmos um pouquinho dessas dúvidas, dessas duas perguntas, eu trouxe aqui para nossa aula de hoje uma história. Isso mesmo, eu convido vocês agora a ouvir um reconto de uma fábula muito conhecida, que vai tratar justamente sobre o campo e sobre a cidade. Assista aí na tua telinha. O rato do campo e o rato da cidade. Fábula de Esopo, adaptada por Silvia Moral. Era uma vez um rato que vivia no campo, numa toca escavada na terra. A sua casa era muito acolhedora e tinha tudo que o ratinho precisava: uma cama fofinha e uma poltrona muito confortável. Quando tinha fome, o rato do campo ia colher frutos secos e plantas silvestres e preparava um apetitoso guisado. De manhã, o rato do campo saía para passear um pouco. À tarde, ficava a descansar à sombra de uma árvore. A sua vida era tranquila e feliz. Um dia, um primo que vivia na cidade foi visitá-lo. O rato do campo, muito contente, preparou-lhe uma sopa de ervas e flores. Mas o seu primo, que não estava acostumado a pratos leves, não gostou da sopa. Além disso, dizia que a vida no campo lhe parecia muito aborrecida e que na cidade tudo era divertido e emocionante. E tanto o rato da cidade insistiu com seu primo que este aceitou acompanhá-lo para visitar aquele lugar tão fascinante. Assim que lá chegou, o rato do campo percebeu que, na cidade, havia muitas pessoas. Além disso, a cidade era muito barulhenta. A casa do rato da cidade não era nada parecido com a casa do rato do campo. A sua toca ficava no sótão de um grande hotel, muito luxuoso. Tinha umas belas almofadas nos sofás de lã quente e macia e grandes espelhos nas paredes, que estavam cobertas de valiosos quadros. E havia também uma despensa cheia de queijos, bolachas e chocolates.
Mas, de repente, apareceram pela porta da toca as unhas afiadas das patas de um gato. Os dois ratinhos, mortos de medo, abraçaram-se um ao outro, sem saber o que fazer. Quando o gato retirou as patas, o rato do campo encheu-se de coragem e decidiu sair do seu esconderijo. O rato do campo já tinha visto o que já chegasse da vida na cidade. Preferia passear pelo bosque, apanhar frutos silvestres e ervas. Fez as malas e voltou para sua tranquila e feliz vida no campo. Fim da história. Então, turminha, gostaram da história? Muito bem, nós vimos ali então a fábula do ratinho do campo e da cidade, não é mesmo? Vamos conversar um pouquinho sobre essa história? Vamos lá então. O ratinho da cidade e do campo. Onde viviam os animais dessa história? Os animais da história viviam na cidade e no campo, não é mesmo? Como será a vida no campo? Quando nós olhamos para essa história, nós conseguimos perceber que a vida no campo ela é mais sossegada, ela apresenta menos perigos, não é mesmo? Para aquele ratinho, vocês conseguiram identificar? Também vimos que a alimentação é diferente, não é mesmo? E como será? Olhem só. Como será a alimentação das pessoas do campo? Nós conseguimos perceber, então, que a alimentação era uma alimentação mais saudável, mais leve, ricas de vegetais, ricas de ervas, que ele mesmo ia lá e colhia, né, para poder fazer a realização de sua alimentação. A vida no campo é mesmo tão diferente da vida da cidade? Você pensa isso? Será que elas se diferem muito ou será que nem tanto? Você que mora no campo, já esteve na cidade? O que você percebeu de diferente? Você aí que porventura mora no campo, na zona rural e já veio para a cidade, o que você conseguiu identificar de diferente? Além da alimentação, o que mais que você visualizou? Conseguiu identificar algumas diferenças? E você que mora na cidade, já esteve no campo? Tendo essa experiência, turma, vocês conseguiram perceber alguma diferença? Bom, certamente que sim. Vamos avançar então? Olha só, eu quero que vocês observem essa imagem, porque aqui nós vamos estar, né, aprofundando um pouquinho mais os nossos conhecimentos sobre o campo. Isso mesmo. O que vocês observam nessa imagem? Primeiro, há uma grande área verde, não é mesmo? Segundo, as casas, elas são construídas espaçadas umas das outras. E deixa eu perguntar para vocês, há a presença de ruas? Sim, e as ruas ali, elas são de terra, então não tem ali ruas asfaltadas, não é mesmo? E o que mais que nós podemos entender na aula de hoje? Olha só, o espaço rural é geralmente definido como espaço não urbanizado, ou seja, não apresenta a formação de cidades. Assim, o meio rural costuma agregar as atividades agrárias, além de atividades econômicas que envolvem o extrativismo, a conservação ambiental, a pecuária, a civicultura e outros. Então, turminha, viram como é interessante nós aprendermos sobre todos esses dois espaços? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, porque ela já chegou ao fim. Mas não fique triste, continue estudando, acessando a nossa plataforma Eduque e até a próxima aula. Tchau, tchau e até mais!